Boa tarde a todos, eu sou Paulo Veras, este é o Literando Pluriarte, hoje diretamente aqui da residência mais do que aconchegante do meu amigo Carlos Nogueira, que está aqui do meu lado. Ele que está prestes a lançar o seu mais novo livro, que se chama Só Quero Paz, e ele é formado, aliás, ele é bacharel em Direito, com pós-graduação em Direito do Trabalho, Processos do Trabalho, Direitos Humanos e Direito Contratual. É poeta, compositor, escritor, já tem alguns livros lançados, produzidos, dentre eles O Reino dos Três Fortes, Lembranças e Pensamentos em Sonetos e Poesias, e outros livros das quais ele vai aqui comentar conosco durante esse bate-papo diretamente da sua residência. Meu caro Carlos Nogueira, muitíssimo obrigado por você ter aceitado o convite para conversar comigo aqui no Literando. Essa edição mais do que especial, inclusive na sua casa. Estou tendo a honra aqui de entrevistá-lo na casa dele. Eu queria que você começasse falando, né? Eu sempre gosto de iniciar as minhas entrevistas, né? E peço aos convidados que iniciem falando dos trabalhos atuais, mais recentes, né? Da sua produção atual, no caso, esse livro que você está prestes a lançar, né? Que é o Só Quero Paz. Me fale dele e faça aí uma breve, né? Uma breve apresentação da sua pessoa para os nossos telespectadores. Boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite. E esta obra mais atual é fugindo totalmente da minha linha, que é conto infantil. Mas, embora seja um trabalho atual, eu venho trabalhando há anos neste livro. É algo como uma missão para mim. Desde de novo, as pessoas me procuravam para desabafar ou pedir conselhos. E eu funcionava meio que um divã, né? Tu era o divã. Exatamente. E eu não entendia porque não via tão claro as coisas como eu enxergava, né? E no decorrer do tempo, os meus conselhos eram bem recebidos, né? Com o tempo eu fui perceber a diversidade do ser humano nesse aspecto, né? Algumas pessoas, foi até um livro que eu li que me ajudou muito, que é um livro, o título é Inteligências, que define exatamente isso. Cada ser humano tem uma inteligência particular, pessoal, por isso a importância da diversidade. E uma especificamente minha que me fez escrever esse livro é a inteligência do livro, que fala inclusive a inteligência intrapessoal e extrapessoal, que nem todo mundo tem, que é a capacidade de se conhecer plenamente e a capacidade de conhecer o outro, né? Às vezes muito mais do que a ele mesmo. Então esse livro é justamente isso, para, de certa forma, mostrar o caminho para as pessoas se conhecerem um pouco mais. Você acha que esse livro ele acaba tendo, digamos, uma conotação, enveredando um pouco ali pelo lado psicológico da questão em si, do tema que você está utilizando dentro do livro? Acha que sim? Sim, plenamente. Primeiramente, são capítulos independentes, mas harmônicos entre si. Você vai perceber, lendo o livro, que um completa o outro e vice-versa, ou é uma continuação. É um assunto do seu dia a dia. Com certeza você vai se identificar, no mínimo, com um capítulo desse livro. Mas também não chega a ser aquela abordagem, vamos dizer assim, puramente científica, né? Você acha que é uma linguagem, vamos dizer assim, mais fácil de ser degustada ali? O leitor vai ter essa facilidade? Não tem nada científico, logo porque não é minha área de atuação. Então eu escrevi, deixei uma leitura bem suave, bem popular mesmo, bem clara. Não tem nenhuma palavra no formato científico. Isso foi feito de forma proposital, presumo. Sim, de proposital e natural, porque eu não tenho o conhecimento científico, né? Então fluiu naturalmente, eu coloco de forma bem clara, num português bem cotidiano, do dia a dia. Legal. Falando mais a respeito desse livro aí que você ainda vai lançar,
O livro em si já está feito, está esperando só a data de lançamento? Como é que está o andamento disso aí? Hoje mesmo, por coincidência, eu já encaminhei para a gráfica, né? Já para ver o orçamento. Produção independente? Sim, diretamente com a gráfica já faz o trabalho do registro, né? Sim, sim. E eu perguntei produção independente porque eu achei que tu tivesse, né, aí... não contratei lançando, editora. Exatamente. Não. No caso, não. Sim. Não estou com editora nenhuma. Estou mesmo com a... Que é a CEARTE aqui em Parnaíba. É uma das melhores, né? Tem que dar o mérito mesmo, é verdade. E prazo, já tem aí ideia de... Bem, eu pretendo lançar esse livro, já deixo aqui o convite a todos, na segunda quinzena de abril, né? Previsão. Meus lançamentos eu sempre faço através da parceria com a OAB, eles sempre me cedem lá o espaço. Legal. Do auditório da OAB. Quando tu concebeu esse teu novo livro, tu pensou em um público específico ou tu acha que ele vai, assim, ser aberto no sentido de vários públicos? O público em geral adulto, né? Em geral adulto, né? Como eu falei antes, esse é um livro que eu venho trabalhando há muito tempo, parava, continuava. Eu estava em busca de um formato ideal para ele, né? Eu não encontrei durante esses anos que eu trabalho nele. Mas agora, graças a Deus, nesse ano me veio um formato que eu buscava. Tu acha que tu imprimiu, vamos dizer assim, tu se dedicou mais intensivamente para produzir ele, no sentido mais amplo da palavra, foi isso? Neste ano, quando eu encontrei a forma estrutural, o esqueleto dele, porque ele tem um parágrafo, são parágrafos curtos, e cada final de parágrafo eu coloco um exemplo de vida real. Para esclarecer o parágrafo, eu coloco um exemplo de vida real, de nomes fictícios, lógico, mas cada história, no decorrer desses anos passados, teve uma realidade. Então né? a gente pode dizer que tem um pouco do Nogueira ali também naqueles parágrafos, naquelas experiências, com certeza. naquelas situações ali que estão descritas no livro. Tem Ainda que implicitamente. Tem um pouco de Carlos Nogueira, muito na verdade, e de todos que conviveram comigo nessa trajetória, de amigos, colegas, até pessoas desconhecidas que chegavam a desabafar um problema que estava passando. Legal. Então, assim, pelo que eu entendi, pelo que eu interpretei aí de tudo que você falou desse seu novo livro, e você está bem seguro, né, no sentido mais amplo da palavra, dessa nova produção sua, né, até pelas suas experiências que você citou lá atrás, né, que as pessoas te consultavam ali para pegar um conselho e outro, né. Isso é bem legal, né, cara? Isso te dá essa firmeza mesmo, né, de ter consciência de que, poxa, agora é a hora de eu lançar, porque a coisa está redonda mesmo, está ali, né, tá, vamos dizer assim, fechada, né, como você mesmo falou, né, isso é bem legal. Agora, uma coisa curiosa, você falou também lá atrás, né, que os seus outros livros, né, eles têm uma abordagem mais voltada para o público infantil, não é isso? Exatamente. E fala como é que foi essa vamos dizer assim, essa mudança, né, dessa abordagem do público infantil e agora para esse novo lançamento, né, que eu Quero Paz, né, que tem essa conotação mais voltada para o emocional e tal. Como é que foi isso? Foi uma coisa também natural? Ou já estava na tua cabeça essa ideia de lançar o Só Quero Paz usando essa temática voltada para a questão do auxílio emocional? Como é que foi isso? Como eu falei antes, eu venho trabalhando neste livro, na verdade, são capítulos independentes, eles não têm uma continuação. Então eu escrevia e guardava. E Quase como um diário, né? Exatamente. E eu só esperando a formatação ideal para ele. E nesses intervalos de capítulo ou outro surgia um conto infantil, né? Inclusive contos engavetados que ainda não tive a oportunidade ainda de publicar, né? Porque você que é do meio sabe que é difícil, né? A gente não tem incentivo nenhum, então, e é caro. Né? É verdade, para produzir de forma independente realmente é difícil, nem todo mundo tem condição, né?
custa muito elevado ainda, né? Isso, exatamente. Custa elevado. Agora, uma coisa curiosa, eu estava observando aqui no teu portfólio, né, teu breve portfólio, e você já tem aí, sei lá, já tem uns 6, 7 livros lançados nessa temática voltada para o público infantil, aí já tem basicamente isso, né? Sim, inclusive estão disponíveis na Amazon. Tem a Amazon dá esse Sim. facilitador Sim. que para você mandar para uma gráfica, para imprimir é caro, mas a gente antecipadamente já pode colocar na Amazon. É legal, é legal. Eu conheço um pouco desse serviço que eles oferecem, essas plataformas. E deixa eu te perguntar mais a respeito dessa tua produção voltada para o público infantil. Como é que está o andamento da receptividade? As pessoas têm procurado esses teus livros? Como é que foi feita a campanha de divulgação deles? Como é que está isso aí? Eu gosto de dizer, se eu for um bom escritor, eu sou um péssimo vendedor e divulgador. Eu não sei trabalhar A gente consegue ser ter várias, vamos dizer assim, habilidades simultaneamente. Realmente é complicado. Eu não consigo manter a divulgação. Sou péssimo nisso, eu confesso isso. E tem essa problemática também de não vender os livros para poder lançar os outros, né? Eu compreendo. Mas tem sido feita assim, uma campanha de divulgação no sentido, tipo assim, vai participar ali sei lá, de um sarau e você chega lá e fala dos seus livros e tal. Tem sido feito isso? Como é que tá? Não, logo porque questão? Não é o meu trabalho principal, né? Entendo. Eu aqui em Parnaíba, eu sou o diretor de secretaria da Justiça do Trabalho, aí tem o meu trabalho lá expediente lá. Até mesmo para viajar tem esse dificultador. Então eu tenho que encaixar no horário, nas horas vagas, né? Ou seja, é uma coisa que ainda tu não tem condições, vamos dizer assim, de priorizar, né? Essa tua, como é que se diz? Teu trabalho dentro do universo literário, né? É um hobby, na verdade. Compreendo, não consegue priorizar. Isso é natural. A gente precisa trabalhar mesmo e ganhar dinheiro, muitas vezes de formas bem diferentes, principalmente da arte, né? Porque literatura não deixa de ser arte, obviamente. Né? Agora, esse novo trabalho, como direcionado para o público adulto, eu estou apostando muito nele. Eu estou acreditando que ele vai ser muito aceito e as próprias pessoas vão divulgar o boca a boca. Legal. E ele vai ter uma amplitude muito grande, eu acredito. Vamos dizer assim, um pouco que você falou, né, do contexto desse novo livro teu, né, a gente percebe já de cara que é uma abordagem realmente mais profunda e até necessária, né, como você mesmo fala lá, você fez um resumo, você me mandou lá no WhatsApp, né, que você descreve assim, né, de forma sucinta que o livro ele tem essa preocupação mesmo voltado para o lado emocional das pessoas, principalmente nesse contexto social que a gente está vivendo, né, excesso de tecnologia, estresse, pressão, cobrança e tal. E eu acho bem interessante essa sua preocupação e abordagem mesmo, né, nesse novo livro, né, de trazer a público, né, fazer com que as pessoas fiquem um pouco mais atentas com essa condição mesmo da qual a gente está sendo, vamos dizer assim, meio que sendo pressionada mesmo, né, porque não dizer assim, a viver tudo isso, né. Eu queria até que você falasse um pouco, concluindo aqui o assunto desse teu novo livro, né, Só Quero Paz, como é que processa na tua cabeça toda essa questão do contexto do livro que tu está prestes a lançar dentro da sociedade atual da qual nós vivemos, com todos esses problemas, inclusive muitos deles históricos. Como é que processa isso na tua cabeça? Exatamente a situação atual da humanidade, né, com o mundo tecnológico, internet e tudo, as pessoas estão se isolando mais e o convívio com a sociedade parece que está ficando mais difícil ainda. E o livro Só Quero Paz, ele tem muito a ver não com a comunicação, com a forma de lidar com o próximo, né? Com o seu meio social. E as pessoas estão tendo essa dificuldade, né? A comunicação está cada dia mais falha. E eu nunca desisti desse livro porque, de alguma forma, algo me impulsionava como uma missão, né? Esse livro eu vou querer na minha cabeceira. Eu vou ler o meu livro. Ele vai servir para mim. Ele, essa obra, além de representar o que eu penso enquanto ser humano,
né? Ao mesmo tempo, tu sente, né, está convicto de que, como você usou bem o termo, é uma missão, né? Porque nós que já temos uma vida mais experiente, a gente ainda comete erros, né? Certamente. E quanto mais experiências você tem, menos você aceita um erro, às vezes É porque simples. você toma consciência de que tem que estar evitando, tem que estar se policiando, né? Você já tem uma experiência, e, poxa, eu De fato. cometi, né? Então, o livro, ele lhe ajuda em muitos casos de relacionamento, ele abre seus olhos, né? E antecipa antes que aconteça certas coisas, né? Por exemplo, um capítulo eu falo de gatilhos. Os gatilhos, tem gatilhos automáticos que lhe remonta certa memória sua, leva você a uma felicidade ou leva você a uma tristeza. Verdade. Né? Então, o que eu falo que é possível, esses gatilhos são automáticos, mas é possível você criar gatilhos. Evitar esses que são automáticos e de repente começar ali a desenvolver outros, né? Você pode criar Na sua edificação. gatilhos positivos, né? É um ponto, é um dos capítulos que eu falo. Né? Falo do autoconhecimento, né? da necessidade de se conhecer de fato, da necessidade de você agir pelo que você é, o que você é prioritário, em vez de agir do que é cobrado externamente. Porque muitas pessoas eu percebo que fogem da sua própria personalidade em razão do que é cobrado externamente. E isso consome a pessoa. Verdade. E às vezes ele faz até involuntariamente, acredito. Acho que talvez isso aí a gente até consegue entender um pouco o porquê disso acontecer, porque muitas das vezes a própria criatura ela não se dá conta de que ela tem, né, mecanismos, né, como você falou, ela tem capacidade de desenvolver esses gatilhos para edificar a si mesma. Né? E muitas das vezes ela acaba se auto, vamos dizer, sabotando, né? Porque ela não percebe, ainda não percebeu que ela tem esse potencial, né, no sentido de assim, engrandecer, né, psicologicamente, até fisicamente mesmo, né, emocionalmente, né, entendeu? Acho que a pessoa tem que olhar mesmo mais para dentro de si, né? A gente observa que, no caso, eu estou falando agora, né, da minha pessoa, né, a minha percepção, e a gente vive numa sociedade onde, por esse excesso de trabalho, de cobrança, muita gente está parando de olhar para si, si no sentido mais amplo da palavra, né? Sim, momento de reflexão. Se nesse contexto que a gente está aqui, né, colocando, debatendo, né, essa preocupação mesmo mais do lado emocional, nessa preocupação também de você saber o potencial que você tem, né, como você falou lá atrás, das inteligências, né, dos tipos, né, que cada pessoa tem a sua qualidade, a sua inteligência, a sua capacidade, né, de desenvolver, né, ali dentro, né, primeiro dentro de si e depois dentro do seio da sociedade, né. Eu acho que bem legal. Para a gente passar aqui para o próximo assunto, eu queria que você finalizasse, mais uma vez falando aqui do teu novo livro, né, que é o Só Quero Paz, tem alguma pincelada ali voltada para o lado religioso dentro do livro? Você acha que se preocupou com isso, ou está implícito ou explícito dentro do livro? Tem No certas... sentido de direcionar, sei lá, o cara tem que buscar isso aqui através do catolicismo, do espiritismo, do budismo? Não tem isso. Né? Não, eu não especifico religião, só especifico fé. Né? Tem certas situações que a gente se depara que não tem outro amparo a não ser a fé, porque não tem uma explicação lógica. Então, eu costumo dizer que a felicidade e a tristeza, elas andam de mão dadas. O que vai definir onde você vai chegar é para onde você olha. Para qual dessas mãos você vai querer estar pegando? Eu sempre digo, felicidade, ela é possível, ela é construída. É você que vai escolher. Né? Um exemplo prático, por exemplo, bem radical, que eu gosto de citar. Vamos supor que você sofre um acidente e você amputa uma perna. Você pode passar o resto da sua vida olhando para a sua perna que está faltando e lamentando por isso, ou você pode passar o resto da vida agradecendo que ainda tem uma perna. Então, é um exemplo assim, bem extremo. Assim, parece difícil, mas a pessoa pode até... Como que eu vou agradecer
Se eu perdi uma perna, se você perceber bem, você está focando na perna que percebeu, quando você faz essa pergunta. Aí é que está a questão, é sua fortaleza, é diário, é um exercício diário. A questão da felicidade como o ego. O ego é uma coisa que tem que ser alimentada. A gente vê pessoas depressivas porque elas alimentam tudo o que alimenta o ego, ela faz tudo o contrário. Por exemplo, olhar para o espelho e ficar procurando alguma imperfeição. Quem é perfeito? Não existe ninguém perfeito. Até o mais bela arte, que se você for microscopicamente olhar, você vai encontrar algum defeito. Então a questão é, você tem que mirar nas suas qualidades. E qualidades, às vezes, que muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, não tem nem a oportunidade de conhecer, de saber. Né? Então, às vezes, a minha forma de trabalhar o ego é mal interpretada por muitas pessoas. Porque você nunca vai ver eu falando negativamente. Não é uma questão de ser egocêntrico ou algo do tipo. É um exercício, é uma opção porque diária. o pouco que eu entendo dessa, quando você fala, usa o termo ego, né? Ele pode ser alimentado, na verdade ele é alimentado, né, por situações e coisas negativas e positivas simultaneamente, né? Então cabe ao ser humano meio que separar, né, e filtrar mesmo, vamos dizer assim, né? Como você deu o exemplo lá extremo de uma pessoa que, né, que perde uma perna e tal, realmente, lógico, né, no primeiro momento é uma situação extremamente complicada, mas de repente é uma situação que meio que força a criatura, né, a olhar mais para dentro de si do que para a própria perna, né, basicamente isso, né. E a gente tem vários exemplos, né, inclusive, por exemplo, no meio artístico, né. Vamos dar um exemplo clássico aqui, o Herbert Viana, né, do Paralamas, né, teve aquele acidente lá que milagrosamente ele escapou, né, ficou sequelado, e pode-se dizer mesmo um milagre, porque o cara voltou a cantar, inclusive. Sim. É uma coisa que muita gente achava que não iria acontecer, e o cara voltou a cantar e tocar. Lógico, ele está na cadeira de roda, obviamente, né? Mas assim, eu estou dando esse exemplo aí que é um caso que todo mundo conhece, né? E, né, tem ligação com o seu exemplo também e tal, não deixa de ter. E assim, nós, enquanto humanos, nós sabemos, cara, que em um momento ou outro a gente vai passar mesmo uma situação extrema, né? Isso faz parte da nossa vida, né? Enquanto ser humano nessa terra e tal, né? Eu acho que são situações inevitáveis mesmo. E assim, eu particularmente gostei muito dessa tua preocupação, dessa tua abordagem, né? Dessa tua sensibilidade que tu tá passando com esse teu novo livro, né? Quero Paz, né? Porque no primeiro momento muita gente, eu acredito, que vai interpretar Quero Paz, já vai fazer essa ligação direta com algum tipo de religião, mas você já deixou claro que não tem esse vínculo direto, né? Não tem. O teu propósito ele é mais, vamos dizer assim, mais filosófico, mais psicológico até, né? É uma paz mesmo, não Independente espiritual. da religião que a criatura, Uma né, paz no siga, sentido escolha ou geral, no acredite, né? sentido paz consigo, paz com o irmão, paz com o seu Legal. parceiro, com a família, com o mundo. É o paz nesse sentido, né? Porque quem de nós não passou por conflitos, né? De Por fato. brigas, discussões, que tem um capítulo que eu falo que às vezes você não precisa ter razão, né? Às vezes insistir muito na sua razão para uma pessoa que não faz diferença a sua razão, você discutir, insistir nisso, você vai perder sua paz. Então, são situações para você realmente pensar de verdade. O que vale a pena? Até que ponto vale a pena ultrapassar essa barreira aqui? Né? E voltando a falar de felicidade, eu lendo agora algumas postagens novas, já foi comprovado cientificamente o poder da gratidão e que reclamar, a pessoa que vive eternamente, o corpo parece que facilita ter alguma doença. Isso cientificamente verdade. Já foi comprovado. Isso tem muito fundamento. Então, como eu digo que é um exercício, é uma escolha. É uma escolha. Você escolhe, está na sua mão. Pode ser difícil para um mais do que para outro. Mas eu escolho todo dia
em vez de reclamar, como alguém pode escolher reclamar, já acordar cedo para ir trabalhar, eu escolho acordar agradecendo. Eu escolho a contemplar o sol. Parece assim bobagem. É interessante, viu, a forma que você está aí explicando todo, né, a tua personalidade mesmo, envolvendo a questão do que foi adotado no livro, né, do que está sendo utilizado dentro do contexto do livro, é que você é uma criatura que tem essa preocupação com essa conexão além terra, né, vamos dizer assim, né, com essa conexão mesmo com a coisa, vamos dizer assim, divina, né, ainda que não seja definida no sentido de religião, né, de um caminho religioso, né, como eu citei lá atrás, né, ainda que não seja pelo viés do catolicismo, ou enfim, né, mas você é um cara que tem essa preocupação, né, e tem essa conexão mais voltada mesmo para a espiritualidade, como você usou bem o termo da questão da gratidão, isso é bem legal. Eu particularmente, inclusive, tenho adotado, né, na minha vida, assim, em alguns momentos, né, e como a gente também falou lá atrás, é algo que você tem que ficar se policiando, né? Porque a gente é propenso, né? O tempo todo, né? A trilhar esses caminhos, né? Vamos dizer assim, mais maldosos, mais, assim, que de alguma forma vão nos destruir, né? Físico e mentalmente, né? A gente está o tempo todo sendo ali, né? Tentados, né? É uma coisa assim, bem assim, assustador e ao mesmo tempo real. O ser humano passa por isso, né? Todos os seres humanos passam por isso. Né? Meu caro Nogueira, eu aqui não costumo seguir um roteiro, né, específico, até porque não é um programa, vamos dizer assim, muito formal, né? A ideia nunca foi essa. Eu fiz só algumas anotações, eu queria que você comentasse aqui outros assuntos, obviamente, né? A gente já falou do seu novo livro, que está prestes a ser lançado, já falou, né, um pouco dos seus outros livros que você já lançou, que tem essa conotação voltada para o público infantil. Agora eu queria que você falasse um pouco, de forma resumida, como é que começou todo esse teu processo na tua vida de começar a produzir, escrever. Foi algum livro que uma tia te deu? Ou na escola tu já se destacava ali escrevendo uma poesia e tal? Como é que nasceu isso aí dentro do Nogueira, essa semente aí do universo literário, da escrita? Toda vez que toca nesse assunto é engraçado, porque tem uma história engraçada por trás do que me fez publicar um livro, né? A questão de escrever, eu sempre escrevi, só que eu acredito que todo mundo escreve, só que são poetas de gaveta, que eu chamo. Eu era um poeta de gaveta, escrevia, as crianças têm seu diário, né? Então eu escrevia para mim, ou para familiares, né? Minha mãe é minha maior fã, eu sempre compartilhava com ela. E há 25 anos atrás, eu escrevi esse O Reino dos Três Fortes. Uma história que veio. Eu conversando com minha filha, eu tenho uma filha Alice, de 12 anos, que também é escritora, já tem um livro lançado. Legal. Ela falando que o livro dela, Princesa Bianca, né? Disse que saiu do nada, ela estava deitada e veio. E assim, em transe ali. assim aconteceu comigo. Às vezes, eu fiquei me perguntando como é que essa história veio. E aí ficam as interrogações. Será de algum livro que eu li? Dos filmes que eu assisti? Porque O Reino dos Três Fortes, ele tem uma ficção, né? É uma história muito interessante. Inclusive, vai ter a segunda edição dele já com a continuação. Legal. Né? Ele também está em processo Vai render, né? de diagramação. Vai render mais coisa, né? Ele é um livro muito interessante, um livro já mais para adolescente e adulto, não é tão infantil porque ele tem 3 tempos diferentes. Né? E o que foi que aconteceu? Eu escrevi há 25 anos, em Teresina, morava em Teresina ainda. Quando eu vim para Parnaíba, eu resolvi procurar uma pessoa da prefeitura, do setor de comunicação, para perguntar se o prefeito não queria mandar para a editora, para a gráfica fazer esses livros, para distribuir gratuitamente para a escola municipal. Né? Eu não queria receber nada. E não obtive resposta. Eu sei que eu tinha isso em HD e queimou. Eu simplesmente perdi. Tu não tem mais o... Eu não tinha. Eu perdi. Ah, tá.
E eu acredito que foi um ano depois, dei um estralo assim, eu me lembrei que tinha mandado um e-mail do anexo, né, do livro para essa pessoa, e eu resolvi mandar uma mensagem despretensiosa, sem muita fé, e ele disse que tinha um e-mail. Ele me mandou de volta o e-mail. Com o arquivo do livro. Com o arquivo do livro. Aí ele disse, olha, só tem um problema, porque tem um código que eu também não lembrava mais. Para poder acessar. Mandei para um primo em Brasília, experiente na área, e ele descodificou. Aí o livro... conseguiu resgatar todo... Resgatei. E aí foi que veio a coragem. Eu disse, eu não vou mais perder esse livro, eu vou publicar. E a primeira vez que eu publiquei, eu fiz através de uma editora do Rio de Janeiro. Legal. Mas tu conseguiu implementar com esse teu livro aí aquela questão mais do social, de distribuir nas escolas? Tu conseguiu ou nesse momento tu deixou de lado essa ideia? Depois que tu... Assim, ele foi por minha conta, né? Sim. Porque você, como é um autor desconhecido, você também tem um custo alto. Sim, a editora cobra de você, né? Não é barato também. E aí eu voltei a essa questão agora, recentemente. Inclusive, eu falei com uma pessoa da prefeitura para marcar... Ou seja, essa ideia ainda está martelando na tua cabeça e tu quer que ela aconteça ali. Tá? Sim, eu quero, porque eu não, como eu disse, não é o meu trabalho, né? Eu não quero, não penso retorno financeiro, sim, né? Sim. Eu quero divulgar a obra, logo porque minhas obras, meus contos infantis têm mensagem. Legal. Por exemplo, As Aventuras Mágicas de Alice. Alice, eu peguei o nome da minha filha porque ela é personagem principal desse livro. Minha filha tem paralisia cerebral. E esse livro fala justamente das aventuras mágicas de Alice. Alice é uma garotinha com paralisia cerebral que anda com um andador. E por conta disso ela não pode brincar com as demais crianças de correr, de pular. Então ela é isolada. Eu falo da inclusão social. Entendo. Só que no livro, como a gente tem o poder de criar, de fantasiar, sim. Né? No livro, Alice, no mundo da fantasia dela, ela se torna uma princesa alada. Ela tem o poder de voar, né? E ela, no livro, assim, eu sempre digo, o livro se tornou realidade, porque ela não era escritora quando escrevia o livro. E no livro, ela se torna uma contadora de história. E na realidade foi o que ela se tornou, uma contadora de história e escritora. Então, no livro, eu tenho o poder de fazer a inclusão inversa. Ela começa a contar a história, as crianças que viviam correndo, pararam para sentar e escutar suas histórias. E ela coloca as crianças no seu mundo mágico. Inclusive, eu investi e mandei fazer, depois eu vou lhe passar, a página do YouTube, onde tem a história contada. Legal. A história com movimento, né? Como se fosse uma animação. É uma animação, é a história contada. Com movimento, né? Para as crianças que ainda não conseguem ler, não sabem ler. Compreendo. Ou seja, ela pode ver a história. É um trabalho, no mínimo, salutar, né? Porque a gente está vivendo, né, um período assim turbulento, né? Onde, lógico que a gente também não pode generalizar, mas eu quero dizer no sentido de que a gente precisa, vamos dizer assim, entre aspas, salvar esses jovens, essas crianças, né? E fazer com que eles caminhem por esse lado mesmo de desenvolver o cognitivo, né, a sensibilidade mesmo enquanto ser humano, né, e esse teu trabalho é fenomenal, cara, de pegar, colocar nas escolas, inclusive, lógico, a gente sabe que isso não é algo novo, né, na verdade não é novo, né, esse trabalho que tu pretende desenvolver, né, de disponibilizar esse conteúdo que é rico, né, que é edificante, né, para despertar na criança, né, não só a questão do desenvolver a escrita, mas também a própria sensibilidade enquanto ser humano, né? É importantíssimo esse trabalho, né? Eu acho até que aqui em Parnaíba tu deve ter conhecimento que muitos, eu acho que alguns escritores já fizeram esse trabalho, né?
Inclusive tem uma menina que eu não vou recordar o nome dela agora, que ela faz umas danças e tal, e no meio das danças ela senta com a criançada e conta umas histórias e tal. Sim, eu já É bem tive a legal. oportunidade de participar de Isso, eventos com ela. excepcional o trabalho dela. Eu acho que agora, não tão recente também, o Saraiva lançou um livro também infantil. E assim, aí, isso assim, nos deixa orgulhosos, né, cara, enquanto parnaibanos, né, ver toda essa produção, né, prolífera, né, e o que é melhor de tudo, né, cara, com temáticas, com gêneros diferenciados, né, e lógico, a gente sabe que tem uma explicação que se tornou um pouco mais fácil, assim, a gente produzir, né, livro, né, por conta desse acesso, né, da tecnologia que nós temos, né, como você mesmo falou, tem material teu lá disponível na Amazon, etc, né, isso tudo são ferramentas que facilitam bastante a vida da gente, né, enquanto escritor e tal, que é o nosso caso, né. Então, quer dizer que essa história foi muito curiosa, né, cara? O livro se perdeu lá atrás, depois foi resgatado, Sim. e aí tem tua filha, aí nesse universo de ficção e tal, tu aborda tua filha ali, tem essa preocupação também com o social. Eu acho bem legal, inclusive torço para que você coloque isso em prática, cara. Bem legal isso aí. O outro conto infantil é o Bob, né, que eu já me preocupei em fazer o nascimento dele aqui na Vila Itaqui, no nosso litoral, né? O Bob é uma tartaruguinha, né, local. O Bob é a tartaruga em si. Bob. As Aventuras do Bob, a Tartaruga Viajante. Legal. E o Bob nasce aqui no Vila Itaqui. Aí no livro mostra, tem a parte geográfica, né? Que ele vai conhecer os mares, né? Passeia os mares afora, e fala da questão da necessidade do cuidado, né? Preservação do meio ambiente. Da preservação do meio ambiente, da natureza do mar. Legal. Ele aborda esse aspecto. Inclusive, o Bob foi abraçado pelo Instituto Tartaruga do Delta. Eles né? adotaram o personagem e tal, né? Legal. Eles instituíram como um mascote do Instituto, né? Legal. A gente sabe, né, que, obviamente, você também deve saber que na Barra Grande tem uma produção literária bem intensa lá, né? Vira e mexe né, os escritores se reúnem lá, fazem lançamentos. Eu tive a oportunidade de ir ao legal último. Isso, né? Para estimular aquela comunidade, né? Tem muita gente ali que, por exemplo, né, que não tem acesso à escola e tal, que infelizmente, em pleno século XXI, a gente ainda se depara com essa triste realidade, né? E assim, eu nunca participei, mas sempre acompanho, né, nas redes sociais, né, inclusive escritores daqui, né, parnaibanos, que vira e mexe participam desses eventos lá, que eu acho bem legal. E esse teu personagem Bob, atualmente, ele está sendo utilizado por essa instituição? Como é que está o andamento disso aí? Eles usam como campanha e tal para... Não, ainda não teve ainda uma formalização, um momento, eu não sei se vai haver. Eu cheguei a ser procurado até pelo o dono da pousada Itaqui, né? Que ele gostou muito da ideia e tudo, chegou a pensar até a fazer uma escultura do Bob, do personagem, lá na área da praia do Vila Itaqui, para os turistas tirarem fotos, né? Inclusive, ele disse, se você quiser deixar alguns exemplares, que foi vendido alguns exemplares lá. Legal. Ou seja, assim, aí algumas pessoas abraçam a ideia, né? E nos incentiva a continuar. Eu acho bem legal o seu trabalho, viu, o Carlos Nogueira? Você é um cara com uma sensibilidade aprofundada, tem uma preocupação com o bem-estar do ser humano, principalmente do lado emocional, não só emocional, mas social, como você já falou aqui anteriormente. Né? Eu queria que você falasse agora um pouco até que ponto essa tua formação ela se mistura ali com a tua produção literária. Ou se é meio desligado, ou se tem ligação direta. Né? E, inclusive você atua também nessa área de direitos humanos e tal, né? É uma área que acredito eu que tem que haver um pouco dessa sensibilidade de se colocar no lugar do outro e tal. Eu queria que você falasse um pouco disso agora. Até que ponto essa tua formação ela tem ligação direta ou indireta com a tua produção literária? No trabalho em si, eu não tenho uma ligação direta, né? Na verdade, a literatura, como eu digo, é um hobby para mim, é um momento de distração. Né? É um momento que eu utilizo para viajar. Eu gosto da ficção. Por que eu gosto da ficção? É uma oportunidade de você sair do dia a dia, da sua realidade. Né?
Então, ela nos dá esse poder. Né? Nos dá esse poder. Agora, não impede da gente usar a literatura e passar uma mensagem dentro dela, né? Tanto nos meus contos como nas minhas poesias, no livro de reflexão do livro. Minhas poesias têm uma mensagem, né? Eu fiz uma poesia, uma homenagem aos poetas, não sei se você teve a oportunidade de ver lá, que eu coloquei lá no grupo, inclusive, que eu musicalizei também, que modéstia à parte, eu gostei demais. Eu falo de poetas e poetas, porque tem poetas. Eu, por exemplo, participei de uma mesa redonda para a gente decifrar um poema de um poeta para saber o que ele estava querendo dizer naquela poesia, né? Eu falo por isso interpretar qual o sentimento, qual a mensagem, qual o intuito, né? Isso, mas esse tipo de não é o meu perfil. Por isso que eu falo há poetas e poetas, né? O meu perfil é me identificar, é a pessoa ler, ver a mensagem e muitas vezes, como já aconteceu, Carlos, você falou o que eu sempre tive vontade de colocar no papel, mas nunca consegui, né? Ou seja, o que eu falei não é nada de novo, mas é algo que emociona, que é algo que chama o ser humano a necessidade, né, de ser lido, de ser absorvido. Né? E é de ser guardado e ser repassado. Porque às vezes você tem um pensamento e você não consegue concretizar, de colocar no papel, e ele se perde no tempo. Legal. Carlos, eu queria que você falasse agora um pouco de suas impressões no universo literário da cidade de Parnaíba. Você falou que morava em Teresina, veio para Parnaíba e tal. Nessa tua morada em Parnaíba, quais têm sido as tuas impressões no universo literário, no sentido de produção, de eventos, de receptividade, enfim? Bem, eu confesso que eu pensava que estava sozinho, né? Mas como a gente vai se encontrando, conhecendo novos amigos, os eventos do Sesc, por exemplo, foi onde começou, eu fiquei realmente surpreso a quantidade que tem de escritor em Parnaíba, né? São muitos, né? E, infelizmente, todos têm a mesma dificuldade que eu tenho, que é o incentivo, né? Aquele incentivo do Estado na cultura, né? E a Academia Parnaibana de Letras, ela teve uma repaginada. Sim. Você acompanha bem, era muito fechado. Era muito fechado. Hoje não, com o novo presidente, ele abriu as portas, né? Deu mais aparições, saiu daquele mundo fechado da academia, né? E houve premiações, sim. Né? Inclusive alguns editais foram lançados, né, para contemplar novos escritores. Sim. Inclusive uma prática mais do que necessária, né? Inclusive eu tive o prazer de receber um prêmio nesse último, né? Ou seja, isso já é muito importante, né? Para a gente poder ser visto, né? Porque é muita hipocrisia aquele poeta que diz que escreve e não se importa com a opinião ou o julgamento das pessoas, ou o interesse das pessoas em ler o que você escreve. Isso é muito importante. Para mim, principalmente, eu gosto muito desse feedback. Mas tem que existir. Essa nova abordagem da academia, né, parnaibana, da qual se citou, né, e muitos têm observado, eu, inclusive, cheguei a sugerir, né, para um dos membros que esses editais eles deveriam ser, vamos dizer assim, no mínimo 2 anuais, entendeu? Eu só não acho muito pouco. Porque tem muitos escritores, eu me incluo nessa lista, de que sempre tiveram vontade de lançar um livro, mas não lança porque é caro, entendeu? É uma realidade, entendeu? Eu, inclusive, me inscrevi nesse último que teve da academia, né, que foi organizado, né, produzido pela Academia Parnaibana de Letras, ano passado. Né? Eu cheguei a escrever um livro meu, porque eu já tenho um livro pronto, né? Inclusive eu uso vários heterônimos e tal, porque, como você falou lá atrás, né, a escrita, né, temos
apoio mesmo, financeiro mesmo, né, do Estado, né, dos órgãos que deveriam, né, estar ali financiando. Mas, apesar de toda essa dificuldade, como é que tem sido vamos dizer assim, a receptividade do teu trabalho em si dentro desse universo literário de Parnaíba? Eu sei que você vira e mexe participa ali, né, apesar da sua ocupação, né, no seu ofício, né, mas vira e mexe você está ali presente, né, principalmente em alguns eventos do SESC, inclusive nós já até nos encontramos em algum desses eventos, mas eu queria que você falasse assim, o que há de positivo na cena literária de Parnaíba, né? O lado, vamos dizer assim, que ainda precisa melhorar, a gente já citou lá atrás. Agora fala o que há de positivo e o que pode melhorar na sua concepção, no seu entendimento. Assim, como eu falei, eu já tentei fazer um trabalho social sem fim lucrativo, né? Porque, além de incentivar a leitura, né, você colocar em contato uma criança com o livro e com o autor, apresentar o autor que escreveu local, tenho certeza que isso dá a impressão para ele, para essa criança, que é possível ele também. Estimula, né? Não é alguém de fora, Sim, sim. né? Porque eu visitei os colégios particulares daqui e fui doar o meu exemplar, né? Na intenção de adotar o livro de um autor local, adotar um livro paradidático e fazer eventos com o próprio autor, apresentar aos alunos o autor do livro, a impressão do autor quando ele escreveu. É uma forma de, vamos dizer assim, de ter esse contato com a produção local e fazer, né, com que se valorize, né, no sentido mais amplo da palavra, e ao mesmo tempo que está dando espaço para o autor local. Todos ganham. Né, além desse foco no sentido de estimular não só a escrita, mas o lado mesmo, né, enquanto ser humano, né, de valorizar a produção local. Né? Pois é questão que existe. Acha que existe uma resistência? Se deparou com algum tipo de resistência? Totalmente, assim, teve o colégio, o Alpha Kids, né, que adotou na quinta série só uma sala. A utilização dos livros? A utilização do livro. Ele adotou só na quinta série. Nos demais, como esses colégios eles são vinculados, parece que eles já vem uma apostila pronta, já vem todo o material pronto. Tem esse protocolo aí, de fato. E eu já andei procurando ver a possibilidade de entrar em contato com essas editoras que distribuem para os colégios. Abrir um espaço, né, para você. Mas isso tudo é muito difícil e às vezes bloqueia você no começo, assim, você nem tenta, na verdade. Eu compreendo. Nogueira, essa discussão que a gente está tendo agora, nesse momento, em relação a essa questão de adotar uma produção, né, feita por um escritor local, né, para ser inserido dentro da escola, no contexto social, até humano mesmo, por que não dizer assim, eu até me arriscaria em dizer que, de repente, isso pode ser encaminhado, não sei, para escolas públicas da periferia, enfim. Você não acha que isso poderia ser, vamos dizer assim, portas poderiam ser abertas, se direcionar para esse caminho? Escolas públicas da periferia, enfim. Isso é uma tentativa que eu já fiz, né? Não fui para frente, mas eu não desisti. Compreendo. Não desisti, eu ainda vou tentar, como eu falei, eu não tenho interesse em ganhar financeiramente com isso, a intenção é divulgar o livro. Entendo. Né? E ao mesmo tempo estimular, né? Estimula a leitura. Porque, né, queira ou não, é um estímulo. Sim, né? Sim, eu tenho certeza absoluta que se um estado, um município adotar um livro e fizer esse projeto para que o autor visite os colégios, apresente aos alunos, tenha uma mesa redonda, uma conversação direta com os alunos, como eu já fiz aqui no colégio, eu tenho certeza que vai surgir no mínimo 1 ou 2 escritores no meio dessas crianças. Legal. Carlos Nogueira, a gente está aqui chegando ao fim do nosso bate-papo. Você é uma figura muito simpática, me recebeu aqui na sua casa para a gente
fazer essa gravação do Literando Pluriarte de hoje, né? Inclusive vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para você que vai assistir de tarde, de noite ou de manhã. Peço que você compartilhe, deixe seu comentário, que é muito importante aqui neste vídeo, que vai estar disponível para todos assistirem, compartilharem, comentarem, enfim. Nogueira, eu queria que você finalizasse, né? E mais uma vez agradecer por ter recebido aqui na sua casa. Queria que você finalizasse dizendo aí para o nosso telespectador, para as pessoas que irão nos assistir, quem é o Nogueira enquanto escritor, qual é a pretensão dele, e ao mesmo tempo como ser humano nessa sua missão, como você usou bem o termo lá atrás. Bem, além do que já foi dito, o que eu quero deixar bem claro é que tudo que eu escrevo eu recebo como uma mensagem. Eu não sento para escrever. A mensagem vem e eu escrevo. Eu faço anotações, né? Eu acredito que todos nós temos esses sentidos. Alguma palavra bonita, algum texto bonito vem, só que muitos não tomam cuidado de anotar, né? Mas tudo que eu escrevi... Os insights. Os insights. Tudo que eu escrevi foram mensagens que eu costumo dizer, brincando, não foi eu que escrevi, foi psicografado, né? Eu psicografei, alguém me mandou essa mensagem. E esse novo livro, ele veio para mim como uma missão. Há anos que eu estou trabalhando nele e nesses anos, muitos dele parado, muito tempo parado. Retomava e tomava porque algo me empurrava muito forte. Você tem que concluir este livro. Este livro vai ser muito útil para as pessoas, né? E eu acredito fielmente nisso, né? Então a mensagem que eu quero dizer é essa, que tudo que eu escrevo, ela tem uma mensagem para ser passada. E esse é meu objetivo. É passar essa mensagem através do que eu escrevo. Legal. Desejo sucesso. Muito obrigado por me receber, que recebeu o Literando Pluriarte, né, na sua casa, sua confortável casa. Inclusive a mãe dele está ali atrás nos assistindo. Então é isso, eu peço que vocês aí assistam, compartilhem, deixem seu comentário, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.